Buenas. Nessa sessão, nós vamos ver como é rentabilizado um CDB pós-fixado usando a taxa DI. Lembrando que a taxa DI ela é calculada diariamente, então a cada dia nós vamos pegar e capitalizar aquele CDB, ou seja, a gente vai colocar uns juros nele até chegar à data de vencimento. Então a gente vai ver um exemplo, como que funciona essa dinâmica do momento que você aplicou até o resgate desse CDB pós-fixado, e como calcular a rentabilidade líquida já dos impostos que incidem sobre esse CDB, que são, no caso, o imposto de renda e o IOF. Então, vamos lá. Primeiro, vamos construir a situação aqui. Então, eu tenho um determinado CDB, um certificado de depósito bancário. CDB é um título emitido por um banco, justamente para quê? Para captar recursos. Então, o banco ele vende esses CDBs ou capta recursos via CDB, ou seja, quando a gente investe num CDB, aplica em um CDB, é como se nós emprestássemos dinheiro para um banco. E é empréstimo mesmo, porque a gente não sabe o que o banco vai fazer com esse dinheiro. Então, lembrando a diferença entre empréstimo e financiamento, o financiamento a gente já tem uma finalidade ali definida. O empréstimo não, a gente não sabe para que vai ser feito isso. Então o CDB é muito usado pelos bancos para captação de dinheiro e que o banco vai usar para outras coisas, vai aplicar, ou melhor, vai financiar máquinas agrícolas, ou vai financiar imóveis, ou vai fazer empréstimos. Então você ao mesmo tempo pode acabar fazendo o seguinte, você investe num CDB, e aí, ao mesmo tempo, pega lá no seu aplicativo, ou está num caixa automático, por exemplo, e resolve fazer um empréstimo ali online. De repente, é o dinheiro que, assim, do seu CDB, que você investiu no seu CDB, que foi direcionado para esse empréstimo. Claro que as coisas não são assim tão imediatas, mas entenda que pode ser essa dinâmica. Então está aqui, o CDB é esse instrumento de captação para os bancos, ou aplicação para nós investidores, e esse CDB, vamos dizer, ele pode ter basicamente duas modalidades, a pré-fixado e o pós-fixado. Pré-fixado a gente já tem uma taxa de juros pré-determinada, então pode ter uma taxa, por exemplo, 7,5% ao ano. E num CDB pós-fixado, o que acontece? A taxa todo dia, a gente não sabe de antemão quanto a gente vai ganhar. No pré-fixado eu já sei, e eu vou ganhar o equivalente a 7,5% ao ano. No pós-fixado, o que acontece? A taxa está sendo definida futuramente. Então, cada dia, uma parte dessa taxa, dessa remuneração está sendo definida. Então, só depois, só pós, é que eu vou saber o quanto eu vou ter. Então, um exemplo de taxa pós-fixada, eu vou usar aqui a taxa DI. Então, tem a taxa dos depósitos interfinanceiros, ou taxa DI, ou como alguns chamam, taxa do CDI. Lembrando que CDI é o título, DI é a taxa. E mais, o CDB ele pode fazer o seguinte, olha, eu não vou te pagar toda a taxa DI que está aí negociada no mercado. A taxa DI vira como uma referência de mercado. Mas eu vou te pagar, por exemplo, um CDB que paga 90%, ou seja, de juros, a remuneração, ele vai pagar 90% do que der a taxa DI. Inclusive, eu vou construir um exemplo pensando nisso. Então, vamos entender a dinâmica aqui. Tudo vai começar do hoje. Então, hoje, o que acontece? Eu invisto, vou aplicar R$1.000 em um CDB que vai pagar 90% da taxa DI.
tá ok? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou supor que o vencimento desse CDB é daqui a 3 dias. Vou fazer uma operação bem curtinha. Mas e se a operação for de 90 dias, 128 dias, 376 dias? Não tem problema, a dinâmica é a mesma. Então, o que eu vou fazer? E esse CDB, ele tem vencimento daqui a 3 dias úteis. Em 3 dias úteis. Então está aqui, esse é o vencimento desse CDB. Quando a gente vai colocar o dinheiro no CDB, eu já tenho ali definido qual que vai ser a taxa, qual que vai ser o prazo. A gente tem até um videozinho falando sobre bonds e títulos de renda fixa, as principais características que tem nesse título. Então, o CDB é um instrumento simples, então não tem muita informação. Tem a taxa, o vencimento, quanto investir, beleza. Muito bom. Então aí o que vai acontecer? Eu vou ter 3 datas aqui acontecendo. Então, esse dia hoje aqui eu vou chamar de D0. Depois eu vou ter o D1, ou D mais 1, o dia D mais 2, e aqui o dia D mais 3. Então tem 3 dias úteis aqui, que a gente vai analisar o que acontece com o CDB. Então o que a gente faz aqui? Primeiramente, dia 1, ou D mais 1, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, o que eu tenho que olhar é nesta data aqui, em cada uma dessas datas aqui, o que vai acontecer com a taxa DI. Então, a taxa DI, todo dia ela é apurada, ela é definida pelo mercado, e aí com essa taxa o mercado vai fazer as continhas e vai fazer as remunerações. Então os bancos, instituições financeiras vão lá consultar a taxa DI. Então, por exemplo, eles vão lá no site da B3 e levantam qual que é a taxa DI. E está aqui, ó. Então, por exemplo, na data D mais 1, ou seja, de 0 até a data D mais 1, vamos dizer que a taxa DI, eu vou fazer duas coisas. Eu vou trabalhar com os números um pouco mais redondos e vou colocar umas taxas DI mais altas do que a gente tem hoje no mercado, só para facilitar a conta, não trabalhar com um número muito quebradinho. Então vou trabalhar aqui com uma taxa DI de, por exemplo, 1% ao dia. Então vamos dizer, no dia D mais 1, a taxa DI foi 1% ao dia. Para chegar nessa taxa DI de 1% ao dia, na verdade eu tenho que pegar a taxa DI ao ano e converter para dias. Então ela é denominada ao ano, mas ela é capitalizada diariamente. Então, muito bom. Aí o que eu vou fazer? Eu pego, o que vai fazer o banco que vai remunerar? Ele vai pegar essa taxa DI do 1% ao dia. E aqui a gente vai remunerar 90% da taxa DI. Foi isso que está contratado aqui no CDB que foi comprado. Então, isso daqui a gente vai multiplicar por 90%. Isso vai render, então, no primeiro dia, ele vai render uma taxa de 0,9% ao dia. Calculado, então, o 0,9% ao dia, que é a taxa DI, vezes o quanto a gente contratou do CDB, eu cheguei no 0,9 e aí o que eu vou fazer é acrescer aos 1.000 que a gente investiu, essa taxa de 0,9% ao dia, que é 90% da taxa DI.
Agora, com isso, a gente vai ter, ao final do primeiro dia, o valor de R$ 1.009. Então, tá aqui. Próximo passo, o que eu tenho que fazer? Eu vou, de novo, vai passar mais um dia aqui. Se passa mais um dia, a gente tem direito a mais uma taxa DI. A taxa DI a gente vai tirar lá do mercado. Então, como eu falei, estou usando umas taxas DI bem altas. Então, vamos ver que no mercado, agora a taxa DI subiu para 2% ao dia. Está aqui a taxa, dia 2, mesma dinâmica, pega 2% aqui, que foi a remuneração. Nós bancos não vamos pagar, nós banco que vendeu aqui, nós não vamos pagar 100% aqui da taxa DI. O nosso contrato é para pagar 90%. Aí eu faço essa conta, que dá 1,8% ao dia. E aí é só continuar capitalizando. Então agora eu vou pegar esses 1.009, desculpe, 1.009, que é juros sobre juros, vezes 1 mais esse 1,8% de remuneração, que equivale aos 90% da taxa DI. Fazendo esta conta aqui, ao final do segundo dia, eu vou ter R$ 1.027,16 aproximadamente. Próximo dia, aí o que vai acontecer? Mesma dinâmica. O banco vem aqui e vai olhar a taxa DI. Ah, legal. Quanto que é a taxa DI agora? Então, 3% ao dia. Legal, 3% ao dia, venho aqui para cima, pego esses 3% ao dia e multiplico por 90% da taxa DI. Fazendo esta conta aqui, vai dar 2,7% ao dia. E aí nós estamos chegando lá nos finalmente. Pega o saldo que a gente tem no nosso CDB, que aí você deve estar olhando e vendo 1.027,16. E aqui está aí, ó, só pegar R$ 1.027,16 e aplicar aqui esses juros de 2,7%. Então, 1 mais 2,7%. E está aqui. Então, o valor final no vencimento, lembrando que eu falei para vocês que o vencimento era em 3 dias úteis. Então, está aqui, ó. Este vencimento aqui, ó, eu comprei o CDB e investi. O vencimento está aqui. Então, na data D mais 3, em relação ao que a gente investiu. E aí, ao final desse período, fazendo a conta, vai dar 1.054,90. Então, tá aqui. Esta é a dinâmica de quem investe em um CDB pós-fixado. Tá ok? Então, pegou, investiu, todo dia ali ele está acumulando uns certos juros. E atenção, esses são os valores se você não resgatar no meio do caminho. Se você resgatar no meio do caminho, aí o valor pode mudar. Mas se você investiu os 1.000 hoje e guardou ele até o vencimento, esse é o rendimento que você vai ter. Tá ok? Então, essa dinâmica. Se você saiu no meio do caminho, se você vendeu na data 2, não vai ser esse valor que você vai receber. Isso tem que tomar cuidado. A gente vai discutir isso em outro vídeo. Por quê? Porque você vai resgatar antes do tempo e pode ser que os juros, o risco do mercado mudou, então você pode receber
um pouco menos desse 1027, ou pode ser até que os juros caíram, então foi uma situação melhor do que você investiu na data inicial, e aí pode ser que você receba um pouco a mais, tá ok? Então se você sair no meio do caminho, o valor não vai ser exatamente esse. Mas se você investiu e foi mantendo até o vencimento, é isto daqui, é este o valor que você deve receber. Tá ok? Então a gente tem que ter em mente que esse exemplo é para quem investe hoje e mantém até a data aqui de vencimento. Muito bom. Nosso próximo passo agora é fazer o seguinte. Legal, eu já tenho esse valor e eu quero saber qual foi a rentabilidade, a taxa de retorno que eu tive. Então, vamos trabalhar com isso aqui. Então, vamos fazer os cálculos da rentabilidade bruta, líquida e tal, como cálculo imposto. Então, vamos partir o seguinte, o investimento foi feito no valor de R$1.000. Então, usando até uma linguagem de matemática financeira, isto seria o capital, tá ok? O capital investido foi R$1.000. A outra informação importante é o valor no resgate, tá ok? Ou o valor no vencimento. Valor no vencimento. E esse valor no vencimento, usando uma linguagem de matemática financeira, é o que nós chamamos de montante. Tá ok? Então aí a gente tem essa... É bom ter essa linguagem também na cabeça, que é 1.054,90. Tá ok? Então já tenho meu capital, meu montante. Vou colocar um pouco mais de termo aqui de matemática financeira. Então, esse capital seria, na época, o que a gente chama de valor presente e o montante é o que a gente chama de valor futuro. Então tá aí. Então, assim, diferentes nomes para as mesmas coisas, mas é legal que às vezes você usa um termo ou outro, está ouvindo uma história ou outra, você já tem aí o teu vocabulário. Muito bom. Então vamos lá. Então, se eu tenho o investimento e eu tenho o valor no vencimento, eu consigo calcular o meu ganho. Então, o que é o meu ganho? O 1.054,90, que é o que eu resgatei no final, recebi no final ali na minha conta, lá do CDB, menos o que eu investi, que é 54, eu investi 1.000 e o ganho foi de 54,90. Só que é o seguinte, eu ainda tenho que pagar impostos. Que a gente vai pagar impostos na vida, ou paga impostos na vida, são uma das poucas certezas que a gente tem. Então tenho isso em mente. Como eu não descontei os impostos, isso é o que eu vou chamar de ganho bruto. Tem nada a ver com violência, não é bater em ninguém, não é ser mal educado. O ganho bruto é simplesmente, olha, o que eu estou ganhando sem descontar taxas, custódias, impostos, contribuições e assim por diante. Então, investi 1.000, olhei lá no final, tem, antes de descontar imposto e assim por diante, tem 1.054,90. Muito bom. O CDB, ele tem dois impostos que incidem. O primeiro deles é o IOF. Então, vamos lá. O IOF, o Imposto de Operações sobre Operações Financeiras,
ele incide um imposto de curto prazo. Na verdade, a ideia dele é dar um estímulo para que as pessoas, quando estão investindo, fiquem um pouco mais de tempo ali com esse dinheiro. Não façam coisas muito curtíssimo prazo. Então, procura deixar um mês lá. Então, o que acontece? O IOF ele tem uma tabelinha. Então, para cada dia que você vai deixando investindo, ele vai ter uma alíquota. E essa alíquota vai diminuindo. Então, ele começa com uma alíquota alta. Então, por exemplo, para uma operação de um dia, a alíquota é de 96% sobre o rendimento, então sobre os 54%. E a partir de 30 dias, a alíquota é zero. Então, fica de olho na hora que vai investir, se cabe o IOF nessa operação. E essa operação aqui é o seguinte, o IOF vai ser o seguinte, ele vai ter, neste caso, foi uma operação de 3 dias, tá ok? E aí, o IOF, ele vai ter uma alíquota de 90%. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Pego aqui o nosso 54,90. Então tá aqui o nosso 54,90. Tá ok. Tá aqui. E sobre esse 54,90, como foi uma operação de muito curto prazo, só 3 dias, eu aplico a alíquota de 90%. É uma paulada. Mas tudo bem, era só para a gente entender aqui a dinâmica. Por isso eu usei, inclusive, taxas altas e tal, um período curto para entender toda a dinâmica do começo ao fim aqui. Fazendo essa conta, o IOF ele vai dar aproximadamente 49,41 reais. Tá ok? Muito bom. Aí a gente vai para o próximo passo, que é agora o imposto de renda. Então, só para a gente não esquecer uma coisa importante, o IOF ele é com dias corridos, tá? Então, o que eu comentei da tabelinha, então estou considerando aqui, ó, dias corridos. A aplicação do CDB foi em dias úteis. Então, estou considerando aqui no nosso exemplo que os 3 dias úteis também foram 3 dias corridos, só para a gente não ter que fazer outros ajustes. Então, está aqui. Mas IOF, na tabelinha do IOF, são dias corridos. Próximo passo. Então, eu vou pegar aqui e vou subtrair agora IOF. Então, vou chamar isso aqui ganho líquido de IOF. Então, o IOF a gente já tirou aqui da frente. Então, esse ganho líquido aqui vai ser o 54,90 menos o IOF de 49,41. Não vai sobrar muito dinheiro aqui não. Então, isso vai dar o valor de R$ 5,49. Como o prazo foi muito curto, o IOF praticamente comeu tudo do nosso rendimento. E agora vem, não feliz com o IOF, ainda tem o imposto de renda. Eba! Então, o imposto de renda
para aplicações de renda fixa, o imposto de renda também conta os dias. Até mostrar para vocês aqui o regulamento do imposto de renda. Então, tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o artigo 46, que fala de aplicações de renda fixa, então está dentro das normas da Receita e Fazenda, e está falando, olha, a alíquota é de 22,5% para aplicações com prazo até 180 dias, também corridos. Tá ok? Então, aí a gente já está vendo, já mostrei aqui da onde a gente tira, da normas Receita Fazenda. Só para quem tem curiosidade, a lei está essa aqui, ó, essa instrução normativa 1585. Então, quem quiser localizar é dessa forma. Então, a alíquota aqui, como a operação foi só de 3 dias, a alíquota de imposto de renda que a gente vai aplicar é 22,5%. Se for um prazo maior, aí a alíquota vai decaindo. E o governo criou isso justamente para que as pessoas deixem o dinheiro aplicado por mais prazo, que ajuda até a formar uma poupança. E o imposto de renda, ele incide sobre o ganho já líquido do IOF. Então, pelo menos é uma base menor. Então, venho aqui, coloco aqui, ó, os 5,49, que é o que sobrou, já não sobrou muita coisa aqui, né? E agora aplico a alíquota de 22,5%. Com isso, vai dar aproximadamente R$ 1,24 aqui de imposto. E finalmente, se não fosse tirar mais alguma coisa, não ia sobrar nada. Aí eu já posso calcular o ganho líquido geral. Então, para calcular esse ganho líquido aqui, então, ganho líquido, já de todos os impostos, IOF, imposto de renda e assim por diante, vai ser justamente o quê? Os 5,49, que era o que já tinha sobrado. Tá ok? Que é o ganho líquido do IOF aqui. Menos o que a gente paga de imposto de renda, que é 1,24. E finalmente, eu tenho aqui meu ganho líquido, nessa operação foi de R$ 4,25. Tem algumas casas aí depois da vírgula e tal. Então veja o seguinte, olha, o nosso ganho bruto começou com R$ 54,90, que era um ganho bruto legal, e terminou, depois de tudo, com um ganho líquido de R$ 4,25. E o motivo disso foi que a operação foi de curto prazo, então o IOF é matador nesse tipo de operação, ainda tem o imposto de renda, e aí isso é o que sobra. Tá ok? Nosso próximo passo agora é o seguinte, eu vou querer transformar esse 4,25 em taxa. Então, como que eu vou fazer isso daqui? Próximo passo agora, vou calcular aqui taxa de retorno. Então, você é investidor, taxa de retorno. E aqui vou fazer tabelinhas aqui, ó. Nessa tabela aqui que a gente vai fazer, até para ter o paralelo, retorno bruto e retorno líquido. Tá ok? Em algumas situações aqui,
Então, eu vou colocar aqui taxa de retorno no período. O que é no período? O período da nossa aplicação, do nosso investimento, foi de 3 dias úteis. Então, no período de 3 dias úteis. Legal. Como eu calculo a taxa de retorno bruta no período de 3 dias úteis? Opa, movimentamos aqui. Então, como eu calculo a taxa de retorno bruto no período de 3 dias úteis? Eu faço o seguinte, pego o quanto a gente teve de ganho, e taxa de retorno costuma sempre ser isso, tá, pessoal? Uma taxa de retorno é sempre, para a gente lembrar, fazer aqui o rascunho, é o ganho que nós tivemos, ou alguma medida de ganho, sobre o investimento realizado. Então, quando a gente fala taxa de retorno, entendam isso. É o ganho sobre o investimento. Então, no caso do retorno bruto, eu tive um ganho bruto de R$ 54,90 sobre um investimento de 1.000, e isto daqui, fazendo essa conta, dá 5,49% ao período de 3 dias. E o ganho líquido? Bom, a gente viu, acabamos de calcular, o ganho líquido foi de R$ 4,25. Então, o ganho líquido, eu pego R$ 4,25, divido pelo investimento, que é de 1.000, e isso, fazendo a conta, dá... Agora não vai sobrar muita coisa, hein? Não se assustem. 0,425% ao período. Então vejam que por causa do imposto não sobrou muita coisa. Só que é o seguinte, período de 3 dias e tal, é uma coisa que a gente normalmente assim, não é muito fácil de entender. Então, eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto pessoalmente de trabalhar com taxas ao ano. Então, taxa de retorno, vou calcular aqui ao ano. Tá joia? Para fazer essa conversão, tenho que entender o seguinte: no CDBs a gente trabalha com o rendimento dias úteis. Então, vou usar aqui como padrão também, para cálculo, até porque não posso fugir das convenções, senão vai ficar estranho. Então, considerando período de 252 dias úteis, que é o que normalmente a gente tem em algum ano. Às vezes varia de um ano para o outro, tem às vezes um pouco mais, um pouco menos. Então, às vezes tem 253, às vezes tem 251, às vezes tem 250, dependendo da quantidade de feriados e tal. Mas 252 normalmente é o padrão adotado. Como é que eu vou converter isso daqui? É o seguinte, eu vou usar a tal da equivalência de taxas. Então, eu pego e faço 1 mais o rendimento aqui dos 5,49%, então 0,0549, tá ok? E aí eu vou elevar o seguinte, preciso fazer aqui a equivalência, e a gente tem vídeo sobre equivalência de taxa, então para quem quer aprender, praticar um pouco mais, dá uma olhada sobre isso. O que acontece? Eu tenho que transformar essa taxa aqui, é uma taxa para 3 dias úteis, tá ok? Então aqui, 3 dias úteis, fazendo essa câmera também aqui, 3 dias úteis. Então, o que eu faço? Eu converto essa taxa aqui
para 3. Então, 3 aqui, ó, 3 dias úteis aqui, taxa de 3 dias úteis. E o ano é 252. Então, eu elevo a 252 e subtrai 1. Fazendo esta conta aqui, vocês vão chegar na taxa de 8.804,1 ao ano. Maravilhosa essa taxa. Então, ao final, ganhar 3% ao melhor, ganhar 5% em 3 dias, você leva isso daí, é maravilhoso. Agora eu vou fazer essa mesma conversão usando aqui a taxa líquida. A figura não vai ser mais tão bonita. É a mesma história. 1 mais a taxa aqui. Então, manda aqui, ó, 0,00, dá-lhe zeros. 425 elevado. E a história aqui é basicamente a mesma. Então, elevo aqui, essa é uma taxa de 3 dias, então o denominador é 3, e eu quero levar para ano, então elevo a 252. Quando eu divido aqui, ó, por 3, quando eu faço, melhor, aqui, ó, estou escondendo aqui, ó. Quando eu faço aqui, ó, dividido por 3, tanto num como no outro aqui, expoente, é como se eu fizesse o seguinte, transformasse a taxa de 3 dias para a taxa de 1 dia, tá ok? Então, quando eu faço essa divisão aqui, ó, elevo a 1 sobre 3, ou divido por 3 aqui, nesse expoente, é como se eu transformasse a taxa de 3 dias na taxa de 1 dia. Quando eu coloco no numerador o 252, é como eu pegasse a taxa de 1 dia, que eu transformei antes, e mandasse, elevasse a 252. É exatamente isso que estou fazendo. Então, estou transformando para ano de 252. Subtrai 1, e aí, finalmente, a gente tem a taxa líquida de retorno, que agora vai dar, fazendo as contas aqui, 42,8% ao ano. São taxas elevadas, não dá para comparar o que a gente tem na realidade, mas é só para entender como que a gente chega na conta. E aí tem uma taxa que a gente pode fazer comparação. Muito bom, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro como que é essa dinâmica do CDB. Não é assim, não é complicado, mas também não é muito trivial, requer justamente conhecimentos de matemática financeira. E agora, pelo menos, você entende como que funciona isso nas suas aplicações. Tá bom? Até mais!